noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, gente. Cadê todo mundo? Chama os amigos. Hoje vamos ter uma aula super especial com convidada. Olha que legal. Vamos falar sobre autismo. Uma aula gratuita, super especial. Em comemoração do Dia das Crianças, vamos cuidar desses piticos, né, gente? Hoje vamos falar sobre autismo, como cuidar desses pequenininhos, desses seres especiais que chegaram na vida de muitas famílias, né? E para isso, eu tenho uma convidada super especial para fazer esse bate-papo, uma especialista só em autismo, né? E, aliás, ela tem inúmeras especialidades, né? Mas hoje nós vamos usar o autismo dela, né? Vamos usar essa especialidade no autismo dela. Vou chamar ela aqui. Aproveitem enquanto todo mundo tá chegando, manda o aviãozinho aqui, ó, para todos os amigos. Se você conhece alguém, alguma família que tem um autista que precisa ouvir esse bate-papo, convida, tá bom? Chama todo mundo e vem pra cá. Vamos falar como que a reflexoterapia pode contribuir na vida dessas famílias e desse autista, né? Em especial essa criança, melhorar a qualidade de vida desta criança, tá bom? Então manda aviãozinho para todo mundo aí, eu vou mandar o meu aviãozinho aqui também. Convida todo mundo. Vamos falar de autismo. Conhece alguma família que tem autista? Então chama todo mundo para esse bate-papo. Vocês estão me vendo? Vocês sumiram aqui? Tá todo mundo aqui? Vamos lá? Vou chamar a Bi então. Bi, você já chegou? Boa noite, Mário. Aí, voltou aqui pra mim. Tinha dado um apagão aqui, mas tudo certo. A Bi já chegou por aí? A Bi tá aí, ó. Vamos lá então. Vamos chamar a Bianca. Pronto. Tava ao contrário aqui. Vou virar. Bi, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada por aceitar meu convite, viu? Fico muito feliz de poder ter esse bate-papo contigo e trazer essa especialidade que você tem aí para esse povo todo conhecer, para a gente conversar um pouco sobre isso, que é tão importante, né, Bi? Com a chegada de uma criança autista numa família, a família tem que se reestruturar e ter conhecimento, saber os aspectos que esse autista apresenta, né, as características que ele apresenta, faz com que a família consiga detectar mais rápido, né, e levar para um especialista para fazer esse diagnóstico. Então é muito importante, acho, esse bate-papo. Acho muito importante a gente mandar os aviõezinhos aqui, principalmente se você conhece uma família que tem um autista, né, e saber também como que a terapia integrativa e complementar pode auxiliar nesse processo, né, Bi? É importante, né, essa questão que você falou da identificação das características aí no início, né, do desenvolvimento da criança. Isso cabe não só à família, mas qualquer pessoa, né, dentro do ambiente escolar. Porque às vezes um sinalzinho de diferente, alguma dessas características, assim, já é um start ali, né? A gente sempre bate na tecla do diagnóstico precoce, né, para o início do tratamento. Exatamente. Bianca, bom, se apresenta então para quem está chegando aqui, né? Fala um pouquinho de você, da sua formação, da sua profissão, como você trabalha, né? E para a gente começar então a falar sobre o autismo propriamente dito. Pessoal,
Põe aí, ó, aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem que tem autista na família. E para quem de repente não tem também, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Informação é sempre muito importante. Sim. Bom, vamos lá. Meu nome é Bianca, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga também, psicopedagoga e outras especialidades aí. Hoje eu atuo no ramo do autismo, eu sou aplicadora ABA. O ABA a gente vai falar um pouquinho, né, durante a live, mas é uma abordagem aí da conduta com a criança autista, né, dentro da psicologia. Hoje eu trabalho no Instituto Nexo, é uma franquia em Piracicaba. Lá a gente oferece atendimentos convencionais, adulto e infantil, mas o meu foco lá é voltado à criança autista, né? Então a gente tem outros profissionais também que trabalham lá, tem a nossa equipe de fono, né? Então tem toda uma equipe especializada aí para o atendimento da criança autista. Muito bem, muito bem. E conta pra mim, Bi, sua experiência com o autismo, né? A aba, primeiro vamos explicar para eles o que que é a aba, que eu acho que é importante, né? É um instrumento que você utiliza para avaliação, é isso mesmo? É a metodologia, né? É uma especialização que a gente tem, né? Tem a especialização e tem a aplicação, né? Uhum. Então, é uma abordagem, né, voltada a esse condicionamento dos comportamentos, né? Uhum. Então, a gente separa em treinos. Inicialmente, a gente faz uma avaliação na criança para ver quais as habilidades ela apresenta ali prejuízos. Então, a criança apresenta prejuízos, às vezes, em comportamentos básicos, como sentar, o pedir, né, qualquer expressão ou qualquer atividade aí da vida cotidiana. Então, a partir dessa Uhum. avaliação inicial, né, do nivelamento da criança, a gente estipula um plano individual, né, um plano de intervenção em cima da análise do comportamento aplicada, que é o ABA. Então, são treinos, a gente Ah, faz essa é a aplicação. abreviação, então. É, Análise. que é uma abreviação em inglês, né? Mas é análise do comportamento aplicado. Entendi, entendi. Muito bem. É. E aí, esse tratamento, ele não é só com o psicólogo, né? Ele é um acompanhamento amplo, Não, porque as características, elas pegam várias partes desse indivíduo, né? sim. Lá, por exemplo, a gente tem nós da psicologia a pessoal de fono, né? As meninas lá de fono. Também tem a parte da terapia ocupacional, que é importante, a fisioterapia também, que é importante. Então, todas essas funções aí aplicadas junto com a metodologia ABA. Certo. Agora conta pra gente, Bi, o autista, ele nasce assim. É Sim. genético ou não? Então, aí é uma pergunta que é difícil responder. Tem causas genéticas, mas também tem causas que não são genéticas, né? Sim. Quando tem histórico familiar, fica mais fácil a investigação. Mas ainda a gente não tem muito estudo ainda em desenvolvimento, mas ainda não tem nada Mas nada exato que comprovado, né? comprove a origem. Eu queria trazer essa pergunta de propósito, sabe? Justamente por isso, porque muitas vezes eu já vi famílias em que os pais se culpavam pelo filho ser assim. Ah, porque é a minha genética, porque não necessariamente, gente, não se tem quadro na família, ok, pode até ser, mas não é comprovado. Existem muitos estudos, fala-se muito sobre isso, mas Sim. não bateu-se um martelo ainda em relação a isso, né? Ainda não, ainda é muito amplo, né? Eu brinco que Então, para de eu brinco que culpar. quanto mais eu leio sobre autismo, menos eu sei sobre a origem, porque são muitas informações, né? São muitas teorias. Então é difícil mesmo Exatamente. bater o martelo. Muito bem. Então, famílias, não se culpem, né? Acho que o É, mais importante é isso. A gente perceber esses sinais nesta uhum. criança, buscar essa avaliação precoce, para que se consiga fechar o diagnóstico precocemente. Porque quanto antes essa criança é tratada, antes ela vai evoluir, né? Melhor ela vai evoluir.
Então, vamos falar um pouquinho agora dos acometimentos, né? Nós sabemos que o autista, ele tem um espectro, né? Que são vários níveis, né? E nesses níveis, o que vem acometendo? O que é caracterizado esse transtorno do espectro autista, então? Quais são as características que a gente precisa ficar atento numa criança, por exemplo? São vários, né? Igual você comentou, é um espectro, né? A gente entra nessa questão da nomenclatura porque são variáveis aí, né? Variáveis características que vêm juntas. Então a gente tem uma questão de interação social, né? Uma dificuldade de ter esse contato com o outro. Tem crianças que às vezes têm essa interação só ali no ambiente doméstico, né? No ambiente familiar. Isso. O atraso de linguagem ou a ausência de linguagem, não necessariamente a criança não vai desenvolver, mas muitas das crianças elas têm esse atraso da linguagem. Temos aí algumas dificuldades em relação ao brincar, bem junto com a interação social, mas também no meio lúdico, né? A criança autista ela tem essa dificuldade de continuação ou de interpretação do lúdico, né? Às vezes a gente pega qualquer coisa, vou pegar essa caneta, vou fazer de conta que é um telefone, às vezes ela não consegue identificar isso. Tem crianças que têm a ausência do contato visual, né? Então a dificuldade, né, de manter um contato visual, ou não responde quando é chamado. Movimentos repetitivos também, né? Movimentos com a mão, movimentos com o corpo. Que mais? E a dificuldade na aprendizagem também, né? Então aí nos níveis um pouquinho mais avançados. Quando é mais velha essa criança. Quando ela começa a ir dentro do ambiente escolar, né? Às vezes tem como dificuldade de identificação de cores, dificuldade de leituras. Então, dentro aí das fases iniciais do aprendizado, já começa a apresentar algumas dificuldades, né? E agora, aí, desculpa. Pode falar, imagina. Para ser autista, ele não precisa ter todas elas. Não. Ou sim, ele tem que ter todas elas. Não precisa ter todas elas. Ela tem que ter mais que uma característica, né? A gente tem aí um número que fecha o diagnóstico, mas não necessariamente tem que ter todas. A gente tem crianças que têm atraso de fala, por exemplo, mas tem um contato visual, né? Tem crianças que às vezes você fala, nossa, mas nem parece autista, mas tem ali dificuldades com limites, dificuldades comportamentais, questão de frustração, né? Não pode falar um não, chora. Então tem muitas características aí que às vezes até é interpretado como birra. Eu ia chegar nisso. Já adiantou aqui. E isso é uma coisa legal, né? Muitas vezes a criança, como ela tem essa dificuldade de linguagem, né, de se expressar, ela recorre ao choro, né? Porque é a forma que ela consegue se expressar. E o choro pode representar tanto o nervosismo quanto o fato de eu não conseguir expressar alguma coisa. Então ela vai ficando irritada e chora. É isso, Bi? Isso, porque não tem, né, a forma de expressar, né, o que você falou. Tem criança que chora, tem criança que bate, né, tem diversas formas, né, tem criança que às vezes a gente está lá dentro do tempo e ela não quer mais ficar dentro da sala de aula, da sala ali da terapia, né, e morde, né, você vai encarar isso como? A forma como ela está sinalizando que tem alguma coisa errada, né, a gente costuma falar de chamar atenção, né? E eu sempre bato nessa tecla quando eu escuto, mas o fulaninho tá chamando atenção. Tá, mas tá chamando atenção de quem e por quê? Né? Então sempre eles não têm a nossa. A gente tem dificuldade com inteligência emocional e uma criança típica tem dificuldade, uma criança atípica tem mais ainda. Né? Então a gente tem que olhar o todo. Bi, tem uma pergunta aqui. Vamos lá, a Márcia. Márcia, obrigada pela pergunta. Vamos lá. Eu queria saber se a criança que ainda tem 2 anos de idade, ela ainda não forma a frase completa, se isso é sinal de autismo.
Ou é normal a criança demorar a formar frases? Então, não necessariamente, né? É o que a gente falou. O Essa é autismo, uma ele tem, característica, né? é uma característica, mas considerando que a criança tem 2 anos, um ponto que está pegando muito hoje pra gente é o período de pandemia. Então, assim, tá aparecendo, né, bastante criança com atraso de fala, né, ou dificuldade numa socialização, mas a gente tem que considerar que em um ano essa criança ficou dentro de casa, ficou fora do ambiente escolar, né? Sim. Então, quais foram os estímulos para essa criança? Então, assim, essa criança hoje de 2, 3 anos, né, ela pode Foi criança apresentar de essa pandemia. dificuldade, crianças de pandemia, mas vamos considerar aí um ambiente normal, né? Além do atraso de fala, o que mais a gente pode considerar dessa criança? Então, se ela já está apresentando aí algumas dificuldades, né, que tá sendo observada, vamos tentar ver que mais características ela está apresentando. Se for só uma questão de fala, não é um diagnóstico de autismo. E aí a gente pode recorrer a profissional de fonoaudiologia, né? Então, pode ser uma praxis de fala, alguma dificuldade, e aí elas tratam aí dentro da abordagem delas. Eu vivenciei duas situações, Vi, vou até contar um pouquinho aqui, porque eu acho que pode enriquecer para as famílias aí. O meu filho, ele faz fono, tá? Faz fonoterapia. Por isso, né? Meu filho tem 3 anos, nasceu, quando ele completou 1 aninho, entrou a pandemia, né? Então, Sim. quando ele estava começando esse desenvolvimento social, né, de socialização, e assim, meu filho, ele não pôde se socializar no início por conta de um processo alérgico, né? Ele tinha alergias múltiplas aí, e que fizeram a gente ficar num estado meio de isolamento, porque ele reagia só de estar num ambiente em que as pessoas estivessem consumindo os alimentos que ele tinha alergia. Então, a gente já precisou se fechar um pouquinho antes. Então, ele já era uma criança muito retraída só no ambiente domiciliar mesmo, por conta disso, né? Eu precisei fazer isso. E depois, quando ele começou a melhorar das alergias, que eu pude começar a soltar, meu filho chegou a pandemia e aí trava tudo de novo, né? E, de fato, ele teve um atraso de fala. Por mais que eu estimulasse, por mais que eu conversasse muito, cantasse muito, né? Enfim, por ser da área da saúde, eu já fazia muito esse estímulo com ele. Ainda assim, ele teve uma dificuldade. Assim, Márcia, mais ou menos com 2 anos, eu percebi que era para ele começar a falar palavras mais completas e ele ainda falava repetição. Então, maná. Quando ele ia falar amarelo, ele falava amamalo, né? Ele fazia a repetição da duplicidade, coisa que na idade dele eu já sabia que tipicamente ele não deveria fazer. E isso começou a me levantar uma lebre. E aí eu comecei a investigar e eu cheguei a levantar essa hipótese de que ele poderia ser autista. Porque quando você é da área da saúde, você fica fuçando, né? Você fica lendo, você fica buscando, enfim. Fiquei até meio neurótica, confesso. A Bianca que me socorreu. E aí, a pediatra falou, Gabi, vamos levar para fono, já que você tá com essa, né, levantando essa lebre, vamos levar para fono. E realmente, a fono falou exatamente isso que a Bianca disse. É uma criança que no ápice do auge que ela deveria estar começando a formar frases e desenvolvendo a linguagem, ela foi presa, né? Ela não foi para a escola. No caso do meu filho, ele nunca tinha ido para a escola. Então, não foi para a escola, não desenvolveu, ficou só no ambiente familiar. E a família, ela entende o que a criança fala, porque ela convive ali, né, 24 horas por dia. Então, por gestos ou mímicas, ou você entende seu filho e você dá aquilo que ele quer como uma palavra pequena. Isso acaba atrasando mais o desenvolvimento. Com o passar do tempo, ele começou a ir para fono. Gente, faz o quê? Acho que faz uns 6 meses, não deu 1 ano ainda que ele faz fono. Faz uns 6 meses de fono. Gente, ele deu, e começou a escola, né? Aí ele começou a escola no finalzinho do ano passado. E acho que foi um pouco depois que ele começou fono. Foi alguma coisa meio concomitante, assim, uma diferença de 2, 3 meses de um para o outro. Gente, ele deu um boom na fala, um boom, que hoje ele já está praticamente alcançou as crianças típicas da idade dele na questão da fala, né?
Então, mas assim, ele tinha algumas outras características que me levantavam essa lebre. Por isso que é tão importante a gente entender que é uma série de características para conseguir fechar diagnóstico. E quando você não é da área, é muito difícil você fazer isso. A gente precisa de ajuda, até porque muitas vezes o coração de mãe aperta tanto que você fica pilhado, você não consegue enxergar direito as coisas, né? Eu mesma, sendo na área da saúde, falei, socorro, Bianca, vem cá, me ajuda, né? Por conta disso. Então, é muito importante a gente levar em consideração que a criança tem que ter vários aspectos. Às vezes, é só um atraso típico desse período que a gente vivenciou, que foi a pandemia. E uma outra situação que eu já vivenciei, que é de uma outra criança, né? Enfim, que eu conheci, a criança, ela era o bebê mais novo da casa, de uma casa de muitos filhos. E aí essa criança não falava. Por quê? Porque ela tinha muita gente para atender ela. Então ela apontava para as coisas e ela recebia tudo que ela queria. Então ele teve sim um atraso no desenvolvimento. A gente chegou a levantar a lebre. Meu Deus, será que essa criança tem problema auditivo? Será que ela não escuta e por isso ela não fala? Né? Porque isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Muitas vezes ela não está conseguindo falar não porque ela é autista, mas porque ela não está ouvindo. Então precisa fazer teste de Bera. É o Bera, né? Que é de audição, é o Bera. Precisa pensar em outras coisas, né? Então não saiam diagnosticando por aí, peçam ajuda profissional, é importante. Mas tudo isso são coisas, características e indícios que podem atrasar a fala de uma criança, né? Ó, vamos ver. Só por texto as observações? Desculpa, Mário, não entendi. Não tem como ser por áudio? Não entendi, Mário. Repete, por favor. Boa noite, meninas. Parabéns pela live. Obrigada, Gislene. A Cris, a Laine. Vamos ver se tem mais pergunta. Ó, a Márcia mesmo, realmente, ela é bebê de pandemia e ela tá fazendo fono. É que a mãe tava preocupada. Tem que pensar nas outras características. Manda um aviãozinho pra mãe aqui, convida a mãe pra live pra ela vir aqui contar um pouco sobre isso, que é tão importante, viu? Obrigada pela pergunta. Vamos lá, Bi, então é isso. Recapitulando, você falou que das características, dificuldade de interação social, dificuldade de fala, né, de comunicação, e essa comunicação, a gente tem que pensar que a comunicação ela é verbal e não verbal. Ela tem dificuldade nos dois aspectos. Depende também. Tudo vai ser variável, né? Sim. Tem criança que vai, a maioria das vezes, né, ela vai ter dificuldade primeiro, aí, né, na verbal, ela vai tentar recorrer a não verbal, mas a gente tem crianças, né, de níveis de suporte aí 3, né, que é um nível mais grave, que ela precisa, que ela não consegue se expressar de nenhuma maneira, né, que tem dificuldade de interpretar se a criança está com fome, se ela está com dor, às vezes chora e não tem nenhum estímulo ao redor visível que pode ter ocasionado, né? Então, assim, são fatores que a gente vai interpretando e também vai trabalhando dentro da metodologia, né? A comunicação, né? A gente tenta aí a comunicação verbal, tem criança que às vezes tem mais dificuldade, então a gente recorre a comunicações alternativas, né? Através de imagens. Então, sempre a gente vai tentar estimular a linguagem de alguma forma, né? A comunicação de alguma forma, para que ela consiga se expressar. Pelo menos o básico, né? Que legal. Olha, é legal isso, né? Pensar em mostrar imagens para a criança, de repente apontar aquilo que ela quer, né? Também tem a questão de comportamentos que você falou. Quando você se refere a comportamentos, tem a ver, por exemplo, com movimentos repetitivos, é isso? Sim, tem comportamentos. O se balançar, que eu já vi algum. O flapping, movimentos de mãos, né? Então a gente tem várias formas de comportamento. É que o comportamento é o todo da criança, né? Não necessariamente é só essa ação de balançar, de movimento com as mãos. Entendi. Mas assim, a gente tem várias formas que a criança ela se expressa às vezes em algum pico, né? Às vezes ela está irritada, então ela pode gritar, tem criança que joga as coisas no chão,
Tem criança que se bate, tem criança que bate, né? Tem criança que pula, tem criança que bate palma. Então, vai variar aí de criança para criança esse movimento repetitivo, né? E tem crianças que não apresentam movimentos repetitivos também. Isso tem a ver com o nível, né? Com o espectro, é isso? As crianças que não apresentam movimentos repetitivos são mais leves ou não necessariamente? Não necessariamente. Também não é correlacionado. Não. Quando a gente classifica o nivelamento, a gente classifica em grau de suporte. Quanto de suporte aquela criança precisa para o dia a dia. Quão Então, dependente ela é. Isso. É nível de suporte 1, então ela consegue se expressar de alguma maneira, ela consegue esperar. Tem aí, né, a forma como a gente classifica. Nível de suporte 3 é aquela criança que às vezes depende, né, sempre de um adulto, de um responsável ali para as funções básicas. Para ir no banheiro, ou a criança ela já passou da fase do desfraude, mas ela ainda usa fralda. Então, tem aí os níveis aí de suporte mesmo, né? O nivelamento é em cima disso, não só das características, assim como um todo. Entendi. Uma coisa que a Bi trouxe que eu achei muito importante, Bianca, é, por exemplo, a criança às vezes ela tá estressada e ela bate, ela joga as coisas no chão. Gente, uma criança de 3 anos faz isso. Sendo autista ou não, ela faz isso. Então, assim, para quem é mãe e tá aí assistindo, já viu alguma cena do seu filho, provavelmente, e não se assuste, né? É aquilo que a Bianca falou. Precisa de uma série de coisas para conseguir classificar enquanto autismo. Mas a famosa fase das birras, que a gente escuta tanto por aí, né? Por que a criança faz a birra? A Bianca disse isso, ele está querendo chamar atenção. Mas por que e de quem? Né? E toda criança tem um momento da vida em que ela quer se expressar, ela quer falar algo, ela quer se comunicar, e se ela não consegue, justamente porque ela ainda não tem inteligência emocional formada. Nós, adultos, muitas vezes não temos, né? A Bianca trouxe isso, e eu acho importante repetir. Nós, adultos, não temos inteligência emocional, às vezes, para lidar com as nossas emoções. Exigir isso de uma criança de 3 anos, eu acho absurdo, Bi. Então, assim, claro, precisa ser avaliado de quadro a quadro, né? Mas de criança para criança, individualmente. Mas é importante que a gente saiba que uma criança de 3 anos, eles são criança, né? Criança é criança. Eles têm um comportamento que às vezes eles querem expressar algo e não sabem como. Então ele vai se jogar no chão, ele vai bater o pé, ele vai morder, ele vai bater, né? Cada um vai fazer de um jeito. E daí cabe à família. Eu entendo assim, tá, gente? Agora é uma opinião muito pessoal minha. Eu entendo que cabe à família, nesse momento, acolher essa criança e tentar entender o que está acontecendo com ela. Porque se você só briga, grita, bate, né? Enfim, você está colocando mais fogo nessa fogueira, né? Mais lenha nessa fogueira. E isso pode só piorar a situação. Então, claro, mas eu não estou falando neste caso específico de uma criança com autismo. Eu não sei se o comportamento dos pais, dos cuidadores, se é orientado para eles, Bianca, que eles façam uma atitude diferente neste caso. Ou se a orientação que é dada para os pais, né, convencionalmente, assim, olha, seu filho está com birra, então vamos tentar entender por que ele está chamando a atenção de quem, né? O que está acontecendo? A orientação é a mesma, Bi? Ou é diferente? A gente trabalha o condicionamento, né? Porque assim, ó, a gente tem que considerar que tem os 2 tipos de crianças, as diagnosticadas e as não diagnosticadas. E aí o que varia nesses momentos é o entendimento, né? Então a gente tem uma criança de 3 anos tem diagnóstico, né? Ela sabe considerar um não, ela já entende, se os pais já trabalham ali algumas explicações, né? Olha, não pode, né? Não é assim. Então, ela consegue ter esse processamento mais rápido, diferente de uma criança com autismo. Então, o que a gente orienta?
Primeiro que a gente orienta todo mundo a falar a mesma língua. Então, assim, casa, escola e terapias, né, seguirem a mesma linha do que pode e o que não pode. E a gente sempre fala para os pais isso. Olha, reforça o que não pode, não cede, né? Eu sempre falo assim, olha, se você fala para a criança não pode comer a bolacha e a criança começa a chorar, você não precisa dar a bolacha. Você pode dar uma outra coisa, se você quer ceder. Mas nunca ceda com aquilo que ela está chorando. Sim. Porque também tem esse condicionamento contrário. Então a gente, através, né, dos treinos, a gente condiciona essa criança dentro do que pode e o que não pode, dentro dos limites. Sim, Né? sim, Tem casos que a gente cria rotina, né? Porque esses comportamentos, às vezes, eles podem vir até por falta de antecipação. Então a criança foi pega de surpresa. Rotina, Né? é fundamental. Essa semana, por exemplo, Semana da Criança, todas as escolas tendo atividade diferente. Nós lá na clínica, atividade diferente. Vai ser normal que a criança às vezes se desorganize, né? De maneira comportamental. Porque está fora da rotina dela. Né? E tudo pode desorganizar. A mudança de um copo do leite que ela toma na manhã pode desorganizar. Então, assim, o que a gente faz? A gente entende o ambiente. Em quais momentos essa criança está tendo esse tipo de comportamento? E aí a gente vê, dá para criar um quadro de rotina? Dá para criar um processo de adaptação? Né? Qual vai ser o contexto que a gente vai inserir e qual vai ser a melhor forma que a gente vai lidar com esse comportamento? Então é o todo, nunca Perfeito. É o comportamento específico. Perfeito. Eu vou trazer isso que você falou, essa questão, primeiro da rotina, de como condicionar comportamento. Por exemplo, vou dar o exemplo daqui de casa mesmo, tá? Meu filho não é autista, mas tem 3 anos, portanto, existe birra. Ele, por algum momento, eu não me lembro mais o que aconteceu, enfim, ele estava brincando com os brinquedos, ele ficou bravo, nervoso, ele pegou a garrafinha de água e jogou na mesa, assim. E aí, aquilo eu fiquei brava, eu já havia explicado muitas vezes que não podia fazer aquilo. Eu peguei ele pelo bracinho, os 2 bracinhos, segurando, não foi nada de força, não foi de brutalidade, nada do tipo. Peguei os 2 bracinhos e falei, vamos para o quarto, nós vamos conversar. Não, começou a se jogar, começou, né, porque não queria, é óbvio que ele não queria, ele queria continuar brincando. E aí eu falei, então agora você vai se acalmar, respira fundo, conta até 10, quando você estiver calmo a gente conversa. E aí eu encostei a porta do quarto, porque se eu fico ali e eu fico falando com ele, ele fica mais nervoso, mais irritado. Porque eu, enquanto pessoa, sou assim. Se eu estou nervosa com algo e alguém fica na minha orelha falando, eu fico mais irritada. Então eu sei que o meu filho também vai nessa linha. Você se acalma e depois a gente conversa. Passou um tempo, tal. Gente, não foi 2 minutos. Não foi 2, 3 minutos no máximo. Não chegou a 5 minutos. Ele abriu o quarto, olhou pra mim e falou, mamãe, agora eu tô bonzinho. Que bonitinho. O que ele queria dizer? Que ele já tinha se acalmado. Eu falei, então agora nós vamos conversar. Senta aqui, olho no olho. Vamos lá. Por que você está aqui? Você sabe o que você fez? O que você fez estava certo ou estava errado? Hoje, ele consegue usar a linguagem para falar e se expressar. E aí, neste momento, eu disse, quando você estiver bravo com algo, usa as palavras. Usa as palavras e vamos conversar, vamos tentar entender o que está acontecendo e vamos resolver. Se você não usa as palavras, eu não consigo entender. Tudo bem? Tá bom, mamãe. E passou, conversamos e saímos. Isso é a forma como a gente faz aqui em casa, né? É como funciona pra gente, né? Mas antes dele adquirir linguagem, né? Quando, né, ele tinha esse atraso, ele estava fazendo fone e tal. Antes disso, Bi, a primeira coisa que a gente fazia é: vem cá, colinho, me dá um abraço, vamos respirar fundo, vamos contar até 10. E aí um dia, a professora da escola que me falou, Gabi, ele ficou muito bravo, foi no cantinho e começou... 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nem contava direito. Ele começou a fazer isso, né? Porque ele começou a lembrar dessa coisa, desse
condicionamento. Olha, se você está nessa condição de nervosismo, usa este recurso. Eu dei esse recurso para ele, eu ensinei esse recurso para ele. Com autismo, talvez esse recurso seja mais lento para essa criança adquirir, né? Por todas as dificuldades que ela apresenta. Mas é possível com esse condicionamento que a Bi trouxe, né? E a questão da rotina também, de antecipar aquilo para a criança, porque senão a criança se perde. Qualquer pessoa se perderia, né? A gente, quando algo sai da nossa rotina, às vezes a gente se perde no dia, não é? Eu não sei vocês, mas eu às vezes me perco. Então é importante a gente ter essa rotina por conta disso. Qualquer mudança, a gente antecipa. Mário, o Mário fez uma fala que é difícil conversar às vezes por texto, né? Ele queria tentar falar aqui com a gente, conversar aqui com a gente. Mas eu acho que eu não consigo chamar mais do que uma pessoa aqui ao vivo, tá, Mário? Não tem como, tá bom? Então acho que vai ter que ser por texto mesmo. Se tem esse recurso, eu não conheço, gente. Então vai digitando aos pouquinhos aí, eu vou voltando, eu vou lendo as suas mensagens, tá bom? E a gente vai tentando responder aqui. Tudo bem? Muito bem, Bi. Dito algumas dessas características, da importância da gente fazer aí, procurar um profissional, fazer todos os testes, passar por todo esse diagnóstico com uma equipe multidisciplinar, porque, como a Bianca mesmo disse, é o comportamento, né? E o comportamento não envolve só uma questão. Tem linguagem, tem movimentos, tem tudo que envolve essa criança, né? Então é importante toda essa avaliação. Inclusive, quem quiser, ó, a Bianca trabalha, repete aqui para o pessoal, Bianca, a clínica onde você trabalha, porque quem tiver interesse em buscar, né, esse auxílio pode te procurar lá. Eu trabalho no Instituto Nexo, em Piracicaba. Lá a gente oferece, né, todo esse trabalho, é uma franquia. Também é um trabalho que tem Americana, então são vários lugares, né? Se entrar no site, vai achar a franquia mais perto, né? Eu atuo em Piracicaba, mas a gente tem Americana, tem Sumaré, tem outros lugares também. Então aí é só procurar esse apoio aí, né, gente? Sim. Bom, e aí me fala, Bianca, pela sua experiência, como que é as terapias integrativas? Vocês utilizam algum recurso alternativo, complementar para essas crianças? Ou, de repente, as famílias fazem e vocês têm um bom feedback em relação a isso? Como que é isso? Como que é a sua experiência em relação a contribuir com o autismo usando as terapias complementares? As terapias complementares são poucas as crianças que procuram, até mesmo por uma questão de informação, né? O mais comum, além, né, de TO, fono, psico, físio, né, é a ida a um médico e os medicamentos, né? Tem casos que a criança utiliza medicamento, mas tem casos que a família não quer, ou o medicamento tem efeito reverso, sabe? A criança toma pressão mais, fica mais agitada, tem dificuldade com sono, né? Então tem casos que acaba tendo aí esse efeito contrário. E aí as famílias às vezes recorrem aos florais. São poucas as famílias que têm o conhecimento da reflexologia, né? Então, quando eu comentei dessa questão de falar sobre a reflexologia, teve família que se interessou bastante, porque é algo novo, né? E não se ouve muito falar. E a gente está acostumado aí com o tradicional, né? Que é a terapia e o medicamento. Eu, enquanto físio, eu já trabalhei com crianças, né, com diversas dificuldades neurológicas, e dentro aí da neuroinfantil, a gente tinha um setor que cuidava dos autistas também, né? E era uma clínica multidisciplinar, então tinha Nutri, tinha TO, tinha fono, tinha, inclusive nós, fisioterapeutas, né, estávamos lá trabalhando também. E aí eu via muito a musicoterapia com os autistas. Sim, né? A gente trabalha bastante com música lá, com as crianças. Porque acho que é uma questão de forma de comunicar também, né? É uma comunicação alternativa, eu imagino, né? Tem a questão da comunicação, do estímulo da linguagem e da interação
terapeuta-paciente, né? Então, tem momentos que a música é só ouvida, tem momentos que a música é tocada, então ajuda nessa interação, né? Às vezes a gente para e a criança canta, então tem toda essa interação. Que delícia, eu fico imaginando que delícia, né? Ver a criança continuar, né? Muito bem. Isso que a Bi falou, essa questão primeiro, acho que vale a gente reforçar muito isso aqui. A reflexoterapia para o autista, né, ela é complementar. Ela não é o tratamento que vai resolver o problema do autista, não é isso. Ela é alternativa porque ela é natural, né? Ela não tem uso de nenhum químico, né? E ela é complementar, ou seja, ela vai complementar o trabalho multidisciplinar que é feito. Por quê? Porque uma criança com autismo, ela precisa de vários acompanhamentos, né? Porque envolve vários aspectos da vida dela, não só um aspecto. Então, a Reflexo, ela vai muito de encontro a todas as queixas que essa família traz dessa criança. Então, por exemplo, às vezes essa criança está passando por um momento, até o próprio ir para a terapia, né? A criança, normalmente, todo dia tem um compromisso de ir para a terapia. Um dia ela vai com a fono, outro dia ela vai com a TO, outro dia ela vai com a psico, outro dia ela vai com o físio, outro dia... É uma criança que às vezes... Claro que se está numa rotina estruturada ela já se adaptou a isso. Mas às vezes se ela está mudando essa rotina ou começando esse tratamento, isso pode estressar muito a criança. Me corrija se eu estiver errada, tá, Bianca? Pela sua experiência também. Eu estou falando pela minha experiência enquanto físio, né? A clínica que eu trabalhei, ela não é especializada em autismo. Mas enquanto físio, a gente tinha várias crianças, né? De vários... patologias, diferentes situações ali, né? Então, essa criança que ela começa muito para terapia, ela está começando essa rotina, ela se estressa com aquilo. Porque ela não está acostumada com aquele monte de gente, ainda mais o autista, que tem essa dificuldade de interação com pessoas diferentes, né, que não da família, ele às vezes começa a se estressar em ter que começar a ir com uma pessoa que ele não conhece. E normalmente nas terapias, a criança entra como terapeuta e a mãe fica para fora, né? Não sei se lá na NET é assim também. E às vezes a criança se apavora, porque, meu Deus, é uma pessoa estranha, eu não conheço, eu não sou bom com interação, o que eu faço agora? E tem muito esses picos de estresse nessa criança. Então, a Reflexo, ela vem primeiro para controlar esses picos de estresse nessa criança. Por quê? Quando essa criança se estressa demais, e isso vale para qualquer criança, né? Uma criança muito estressada, ela pode começar a ter outros comprometimentos. Comprometimento na hora de comer, ela começa a parar de comer direito, ela começa a ter dificuldade para dormir, ela começa a ter dificuldade para ir na escola regular, por exemplo, se já é uma criança que frequenta a escola regular. Ela começa a ter outras dificuldades por esse excesso de estresse, né? Então, quando essa criança começa a mudar, ou ela mudou de terapeuta, ou por algum motivo a terapeuta não vai mais atender ela, ou ela mudou de horário, quando essa rotina começa a se estruturar, ou ela está mudando, normalmente as mães recorrem a Reflexo para auxiliar nessa baixa de estresse dessa criança. Como que a gente faz isso? Lá no nosso pé, nós temos ponto que vai fazer a liberação de endorfinas, ou seja, de substâncias boas, né? De hormônios de bem-estar no nosso corpo. Então, um dos recursos que a gente faz lá na reflexoterapia para o autista é pegar esse pontinho para a liberação de endorfina. Outra coisa, a gente pega também ponto de respiração, porque a frequência respiratória no estresse, ela aumenta muito. E se essa criança não respira direito, não respira com calma, com tranquilidade, a oxigenação reduz, ela fica mais estressada ainda. Então, eu também preciso trabalhar essa questão respiratória, tá bom? Ah, Gabi, mas você consegue fazer uma sessão de reflexoterapia inteira na criança? Normalmente não. Eu também sou uma pessoa estranha para ela, né? Enquanto reflexoterapeuta. Então, eu preciso primeiro acalmar, trazer essa criança para perto, ver se ela está receptiva a isso. Muitas vezes a mãe vai e vem na sessão umas 2, 3 vezes
eu acabo fazendo a reflexo na mãe para a criança ver o que eu estou fazendo, entender o que está acontecendo, saber que ela está em segurança para depois eu conseguir pegar um pontinho no pé dessa criança. E outras vezes eu faço recomendação para casa, para a mãe mesmo fazer isso no filho, né? E aí o mais importante não é fazer uma sessão completa, tenho que pegar todos os pontos. O mais importante é eu conseguir ativar os pontos principais naquele momento de crise, por exemplo, da criança, né? Então, muitas vezes essa criança ela começa a ter, por excesso de estresse, compulsões. Os próprios movimentos repetitivos. Eu já vi muita criança bater na cabeça, bater na orelha, né? Às vezes quando o som está muito alto, alguma coisa assim, porque o autista ele se assusta, né, com o som alto. Não tem isso, Bi? Uhum. Tem a sensibilidade, né? Ele tem uma sensibilidade, né? Então, eu também posso pegar lá ponto de ouvido por conta dessa sensibilidade auditiva que ele tem, né? Mas o próprio toque, o fato de eu tocar lá durante a reflexoterapia, eu também estou gerando uma dessensibilização dessa criança, né? Então, só que tudo isso é construído, é passo a passo. Então, mamães, não achem que vocês vão levar o filhote lá com a reflexoterapeuta, com o reflexoterapeuta, e ele vai sair deixando pegar no pé dele na primeira sessão. Normalmente isso não acontece. Mas todas as orientações que a terapeuta faz, tudo que a terapeuta pode auxiliar os pais nesse sentido, é muito bem-vindo. Eu já recebi crianças que estavam tendo dificuldades para dormir, né? Isso, crianças autistas e também crianças, entre aspas, né? Vamos usar muitas aspas aqui, né? Não é a nomenclatura melhor, mas entre crianças normais, né? Ditas normais. Eu falo que de normal ninguém é muito, né, Bianca? Uhum. Ninguém é muito normal. Mas, entre aspas, né? Crianças com dificuldades de sono. E o autista, às vezes, por conta de medicação. Mudou a medicação ou está começando uma medicação nova. O efeito colateral, o efeito adverso daquela medicação, muitas vezes é deixar o sono agitado da criança. Mas ele não pode ficar sem a medicação. Então, a reflexo, ela vem, né, para contribuir com essa família neste sentido. Um outro ponto muito importante da reflexo é que a reflexo pode contribuir com a família. Bia, eu não sei como que é a sua experiência aí com as mamães, né, ou com os cuidadores, porque às vezes não é a mãe, é a avó, é a tia, é o pai, tem sempre um cuidador mais próximo, né? Às vezes a mãe está precisando de trabalhar e deixa esse filho com uma outra pessoa, com uma babá, enfim. Então, tem um cuidador mais próximo desse autista. E esse cuidador normalmente está muito sobrecarregado, porque não é fácil, né? Você lidar com esses comportamentos atípicos e você não entender o que a criança está sentindo, porque ela não está conseguindo expressar, e ela também fica nervosa porque ela não consegue expressar e não consegue falar o que ela quer. Então, é muito estressante, né, Bianca? Você tem essa experiência? Tem esses relatos das mães? Tem sim. 90%, né, não é 100%, mas 90% é a mãe, né, que cuida, é a mãe que às vezes está ali acolhendo grande parte do tempo, né? Uhum. E sim, é visível a sobrecarga, não por uma ausência paterna, mas essa sobrecarga de cuidado, de querer o melhor pelo filho, né? E assim, e tem muita mãe que também traz junto um sentimento de culpa, né? Então a gente vai além de um cansaço físico, mas é um sentimento de exaustão, porque tem criança que tem um sono regular, ótimo, mas tem criança que às vezes desregula, ou dorme muito cedo, acorda muito tarde, dorme muito cedo, acorda muito cedo, sabe? Tem criança que acorda à noite. Então, até mesmo, né, essa semana que a gente comentou por ser uma semana diferente, fora da rotina, deixa mais agitado, então a criança acaba tendo dificuldade aí de ter uma boa qualidade de sono, né? Então, traz aí junto essa mãe, né, ou esse cuidador mais exausto. Mas assim, é bem frequente. E aí, o reflexoterapeuta ele pode contribuir muito com essa família também, né? Muitas vezes, a mãe, eu já recebi a seguinte frase:
Mas, Gabi, eu vou ter que levar meu filho quantas vezes? Né? Porque, ok, você não vai fazer reflexo nele, mas eu estou consumindo o seu horário. Então, eu tenho que pagar o seu horário para você. E aí você não faz a reflexo nele, isso fica um custo sem benefício para mim. Então, eu já tive esse tipo de conversa com um responsável de uma criança, por exemplo, que não aceita o toque. Se essa criança não aceita o toque, eu indico que a mãe faça a reflexoterapia. Porque ela está exausta, porque ela está cansada, porque ela tem um monte de coisa. Muitas vezes, essa mãe se abandonou em prol do filho, né? Ela fez essa doação 100% para o filho e ela se anulou por conta disso. Então, às vezes ela tem dor, mas ela releva a dor dela. Ela está cansada, mas ela releva. Ela não consegue dormir, mas ela releva. Por quê? Por conta de cuidar do filho. Então, é importante que essa mãe tenha esse cuidado e na sessão da mãe eu faço as orientações para que ela, enquanto mãe, pegue alguns pontos lá no pé do filho, até ele conseguir dessensibilizar e que ele consiga vir receber a terapia como um todo, né? Então aí tem que ter esse jogo de cintura. O terapeuta precisa ser muito flexível nesse sentido também, para entender a situação da família, né? Porque não é fácil para nenhum lado. O terapeuta quer fazer o serviço dele, a mãe quer que o filho receba a terapia, mas não é tão simples. É os dois lados, né? Porque a gente fala, tratando de crianças autistas, né? Os primeiros atendimentos é estabelecimento de vínculo, né? Porque até às vezes um protocolo, uma atividade que não tenha contato, não tenha barulho, não tenha muitos estressores aí, a gente precisa desse estabelecimento de vínculo, senão não tem como, né? Tem que ter essa relação terapeuta-paciente, né? E aí no caso de vocês, mais ainda, porque se a gente focar aí só no autismo, tem essa questão do toque. Tem criança que não aceita, né? Tem criança que tem muita sensibilidade no pé, tem criança que tem essa sensibilidade sonora, tem criança que nem se adapta ao ambiente. Entra na sala e não gosta da cor da maca. Então tem várias coisas que podem acontecer, por isso que é importante esse período do vínculo, para que flua. E muitas vezes, uma outra alternativa que eu também dou para os terapeutas às vezes vale a pena você fazer o atendimento a domicílio. Porque aí a criança já está na casa dela, no ambiente dela, onde ela se sente seguro, aquilo que ela já conhece, com a mãe dela, a família dela, tudo já está tudo bonitinho, entendeu? Fica mais difícil ela estranhar, né? E aí você vai ter que trabalhar menos coisas, porque é aquilo que a Bianca falou, se ela entra na sua sala e ela não gosta da cor da sua maca, e ela já começa a ter comportamentos atípicos ali, você já causa um estresse e pode até causar um trauma nessa criança, né? Outra coisa, reflexo também vai tratar traumas. Como é uma criança que não consegue estabelecer essa linguagem, ela não consegue falar dos traumas dela, né? Então, a reflexo, ela consegue tratar isso de forma inconsciente. Quem faz isso também é a terapia floral, tá? Trata o inconsciente, tá bom? E a aromaterapia. Existem óleos essenciais que eu posso usar lá na diluição do creminho, né? Do veículo que eu vou usar para fazer a reflexo, por exemplo. E esse óleo essencial já começa por ativação dos receptores do sistema límbico, né, no nariz, enfim, ele já começa a mandar essa informação para o cérebro, para a liberação de endorfina, para a liberação de substâncias boas, de bem-estar, e substâncias que também vão induzir o sono, por exemplo, dessa criança. Então, existem muitos recursos que são naturais e que podem contribuir muito para essa família, né? Não só para a criança, enquanto autista, mas para a família cuidadora, né? Porque toda a família sofre as consequências e precisa desse olhar, desse cuidado, né, Bi? Sim, é o todo, né? É o que você falou. É a criança, é a mãe, é a família, é a escola. Então, assim, um tratamento que não fica só ali na criança, né? Tem essa questão, a questão domiciliar, né, que você comentou. Então, a gente tem toda essa rede de apoio,
né? Qual é o ambiente? Quais são os ambientes que essa pessoa, né, essa criança está inserida? E é por aí que a gente vai seguindo o tratamento, né? Quando a gente fala da terapia ABA, por exemplo, a gente encontra leituras que falam de números de terapias de 40 horas semanais, né? E o que são essa carga horária toda? É a escola, é a casa, é a terapia, é o conjunto. Porque a gente tem Imagina estímulo o essa tempo criança 40 todo. horas com terapeuta, só Jesus. Não. Mas a Não. gente tem estímulo o tempo todo. Né? Então a Sim, gente sim, não a família, liga. a escola, todo mundo tem que participar, né? Isso que você falou, é um Então. tudo. É por E aí isso, quando a porque gente nós não tem. estamos, E nenhum quando a de gente tem nós. esses complementos, são ótimos, né? Sim, sim. E quando você vai para um recurso natural, é isso, né? Você consegue trazer esse recurso natural, ele pode levar, por exemplo, um sachêzinho com um cheirinho para ele cheirar na escola se ele ficar nervoso. Isso já é uma forma Sim. dele ter um apego a algo que é seguro para ele, né? E que vai realmente levar um efeito natural de relaxamento. Por exemplo, com óleo essencial. Isso tudo, o reflexoterapeuta, Bi, quem faz o meu método, ganha um bônus de aromaterapia, né? Então, os meus alunos já conhecem um pouquinho de aroma que pode contribuir muito para esses quadros, né? Para esse uso doméstico. A mãe pode usar um olhinho lá na hora do filho dormir para ajudar. Então, são todos recursos que eu não preciso necessariamente estar 100% do tempo ali com o terapeuta para receber os benefícios. Mas quando você paga uma sessão com um reflexoterapeuta, você tem a orientação do ponto para essa mãe pegar em casa, você tem a orientação do óleo essencial. No meu método, eu também ofereço o mapa das mãos, né? Então, essa mãe, de repente, se não conseguir pegar o ponto do pé, pode tentar pegar o ponto da mão, entendeu? Então, é o todo. E aí é isso, a mãe pode orientar a professora a pegar aquele ponto, porque o aluno, né, ou a criança já sabe que a mãe faz isso em casa, talvez e deixe a professora fazer também, entendeu? E tudo isso são caminhos para virar rotina para auxiliar essa criança a se acalmar, né? Principalmente nos momentos em que ela sobe neste pico de estresse e ela tem algum comportamento que, para a gente, enquanto reflexoterapeuta, né, para nossa linha de tratamento, a gente fala como comportamento compulsivo. Então, todos os vícios, né, quando a gente vai tratar, a gente trata por um protocolo de compulsividade, obesidade, né, se a pessoa tem a compulsão por comer, a gente vai para esse protocolo, vai caminhando sempre para esse protocolo. E no caso do autista, que tem um movimento, por exemplo, repetitivo, quando ele está irritado, nervoso, algo do tipo, eu também posso ir por essa linha de tratamento, né? Pensar nesses pontos de compulsividade. E aí você orienta para a família. E, gente, é fantástico, é fantástico. Eu já vi muitos estudos científicos, tá, comprovados, não especificamente de reflexo com autista, tá? Porque tem isso, né? A questão do toque com o autista. Muitos não liberam esse toque. Então, sempre que a gente consegue algum estudo, são sempre com N, né? Com um número de participantes pequeno, e às vezes ele não tem expressividade científica, né? Mas todos os estudos e todas as experiências, estudo de repente de um caso, sempre a reflexoterapia traz inúmeros benefícios para essa criança, seja para o sono, seja para o estresse, às vezes porque não está comendo direito, né? Então melhora essa questão da alimentação, às vezes por efeito colateral do remédio, que ele não pode ficar sem aquele remédio, então a reflexo trata o efeito colateral, enfim, inúmeros benefícios, né? E eu penso que é um recurso. Tudo é válido, né? Quando é para o bem, é para ajudar, é para complementar, né? Então, desde a reflexologia, aroma, né? Todos esses Sim, florais, a música, enfim. Todas essas coisas, elas são naturais, gente. Então, não vai ter choque com o medicamento que essa criança precisa usar e que não pode ficar sem, né? Mas eu já tive casos, por exemplo, de pessoas fazendo desmame de medicamento por conta desse auxílio com a reflexoterapia, né? Então, o recurso natural, ele é maravilhoso por isso, porque ele é natural,
e porque ele não causa nenhum efeito de substância química, né? Tipo, 2 remédios juntos, às vezes não podem ser tomados porque eles vão causar um efeito colateral. Ou ele vai dificultar a ação da medicação porque você fez, não, com a terapia natural você não tem nada disso. Então, por isso que é um excelente recurso, principalmente para criança, né? Que a gente tenta evitar ao máximo o que dá de medicação aí para ela, né? Sim, são dicas, né? São dicas, exatamente. Alguém tem alguma pergunta aqui, gente? Mais alguma pergunta? Gente, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Quem me acompanha lá no Instagram viu que no meu post, na última semana do mês, eu vou fazer uma aula diferente. Eu coloquei lá como tema votação. Gabi, você vai falar de eleição? Não! Não vou falar de eleição. Nós vamos votar qual é o tema que vocês querem para a última live do mês, porque eu falei que esse mês é um mês de lives especiais, de aulas especiais voltadas para a saúde da mulher e para a criança, né, em comemoração aí do Dia das Crianças, que também aconteceu nesse mês. Então, nós vamos fazer uma votação de tema. Eu quero que vocês façam as sugestões, porque aí me acompanhem nos stories que nós vamos votar. E vocês é que vão definir, vocês é que vão escolher o tema da nossa última aula, tá bom? Vocês podem escolher protocolo. A Bianca trouxe algo muito especial aqui na aula de hoje, que é a questão da inteligência emocional. A gente tem falado muito sobre isso, sobre essa importância. Olha lá, a gente pode até trazer a Bianca de novo para falar de inteligência emocional. Eu ia sugerir o tema. Inteligência emocional, nem os adultos sabem lidar direito com as emoções, quanto mais exigir isso das crianças, né? Sim. Então, acho que é um tema que a gente pode discutir também. Vocês querem? Contem pra mim aqui, ó. Digita aí nos comentários pra mim. Quero live, quero aula de inteligência emocional. Quero a Bianca aqui falando de inteligência emocional. Tadinha, nem foi embora, a gente já tá sobrecarregando ela de novo. Você toparia? Opa, até sem voz, tá durando até o final minha voz. Mas eu topo sim. Se quiser, a gente combina. Se for outro tema esse mês, a gente combina para outro mês. Outro mês, né? Muito bem. Então é isso, eu quero que vocês votem, tá bom? Manda lá no meu direct, pode mandar também no direct da Bi, depois a Bi me manda qualquer coisa. O tema que vocês querem para a nossa próxima aula gratuita aqui no perfil, tá bom? Então é isso, olha lá, Márcia, eu quero, é isso, vamos fazer. Gente, tem alguma dúvida? Podemos finalizar, vocês querem falar mais alguma coisa aqui? Foi enriquecedor, ajudou a clarear um pouco aí as angústias de todos por aí. Se vocês quiserem, a gente pode de repente fazer uma aula também de protocolo para autismo, né? Eu mostro o pezinho e o ponto, ou de protocolo para qualquer outra coisa, para sono da criança, um protocolo para, enfim. Vamos aproveitar aí que é Dia das Crianças, que é o mês da mulher, um protocolo. Nós falamos na semana passada de protocolo em associação para quem está em tratamento de câncer de mama, Bi, né? Para a gente apoiar essa causa que é tão importante. Então, se vocês quiserem, a gente pode discutir um outro protocolo também, tá bom? Que bom, Márcia. Alguém consegue ver meu texto? Seu texto, Mário, vamos ver seu texto. Solicitação, não. Ai, apareceu, mas já foi. Esse tema necessitaria de umas 4 horas de debate, é verdade, Mário. O autista deveria, né? Vamos, Bi. Vamos marcar uma aula de verdade. Qualquer tema. Você deixa, eu vou falando. Qualquer tema. Eu sou dessa também, viu, Bianca? Tem que me frear, porque eu sou faladeira também. Por isso que eu fico rouca, porque eu falo demais. Isso é mal de professora, viu, Bianca? Nossa, a gente fala. É verdade, Mário, a gente precisaria. Vamos marcar uma aula fechada, então, para quem tiver interesse no tema, a gente faz uma aula fechada no Zoom, só especificamente disso. Seria bem legal, né? E dá para trazer dicas práticas também. Sim. Né?
você comentou dessa questão, né, de você trazer o mapa, eu consigo também trazer os treinamentos parentais, dicas para outras profissões, né? Minha mãe estava falando aí que quer lives, né? Tô com mãe, tia, família inteira assistindo. Família. Minha mãe é professora, então também dá para trazer dicas dentro do ambiente escolar. Então Ai, tem várias formas a gente gente, conseguiria trabalhar. vamos fazer, Sim. se vocês querem? Vamos, ó, vai ter pedagoga, vai ter psicóloga, vai ter fisioterapeuta, reflexo, né? Porque eu faço as duas coisas. Que mais? A gente pode convidar até mais profissionais e falar algo voltado para o autismo. E a gente continua no tema autismo, né? Eu Ou indico também bônus se precisar. criança de uma forma geral, né, Bianca? Porque você, Sim. enquanto psicóloga, também já viveu crianças não autistas, Sim, eu atendo, né? inclusive, lá. O meu foco hoje é o autismo, mas eu também tenho o atendimento com crianças fora do diagnóstico, eu faço avaliações, então vai além também, né? Mário, você não consegue fazer sua observação por escrito? Eu rodei todas as questões aqui, mas não consegui achar. A Qualquer solicitação por vídeo coisa, não entra, não autoriza. se ele quiser mandar o áudio em perguntas, ou para você ou para mim, a gente responde. Eu respondo no particular. Se for para mim, no caso, não tem problema nenhum. Pode ser, Mário, você consegue mandar? É que agora eu tô com usando o celular, então eu não consigo Uhum. ouvir seu áudio. Mas pode me mandar o áudio, eu mando para Bianca e ela te responde em áudio também, não tem problema nenhum, Sim. tá bom? A gente consegue fazer isso para você sem problema nenhum. Mas é que aqui eu não consigo autorizar. Se eu autorizo o seu vídeo, ou eu ou a Bianca cai, aí eu não sei quem vai ser, entendeu? Então manda no privado o áudio, a sua pergunta, que depois a gente te responde sem problema nenhum a sua observação, tá bom? E depois eu posso até fazer stories, né? Se for pertinente, aí a gente consegue abrir isso para mais pessoas também, porque é sempre importante, né? Eu gosto das participações aqui, viu? Espero que eu consiga te ajudar, Mário. Gente, acho que é isso, então. Se não tem mais nenhuma dúvida, a gente vai ficando por aqui. Bianca, muitíssimo obrigada pela sua participação, por todo o seu conhecimento aí compartilhado com a gente. Eu acho que contribuiu para muitas famílias, né? E de Uhum. repente, quando não é ninguém da sua família, e você tem proximidade com a família que tem uma criança que você está levantando essa lebre, vale a pena orientar, pedir para eles procurarem um profissional especializado, né? A gente precisa ajudar as nossas crianças. Eu costumo dizer que as crianças é o futuro da nossa nação. A gente Sim. precisa ajudar as nossas crianças, né? Para que a gente tenha Sim. um bom futuro pela frente, né? Todos nós, tá bom? Tá bom. Então, Eu ó, vou agradeço o esperar convite, viu, vocês no meu Gabi? perfil. Oi? Eu agradeço o convite também e estou aí à disposição para falar sobre autismo e outros temas aí que forem aparecendo. Bianca, nós vamos fazer uma aula no Zoom, privada, Vamos. particular, para o povo que tiver interesse nesse assunto específico. O que você acha? Eu Vamos? topo. Vamos. Então, fiquem ligados lá no meu story. Primeiro, eu quero que vocês façam a votação, tá bom? Façam a votação de que tema que vocês querem lá na última aula do mês, tá? E depois fiquem ligadinhos que eu e a Bianca, nós vamos bater confabular aqui, ó, um negócio bem legal, bem bacana para vocês e vamos abrir essa aula particular no Zoom, tá bom? Para falar de um tema específico. Combinado, gente? Vamos pro print? Bora? Vamos? Quero que todo mundo printe essa aula, compartilhe que eu vou lá no seu perfil ver. E quero que vocês voltem no meu perfil para fazer votação. Tá bom? Combinado? Então vai, vamos pro print. Aê, muito bem. Compartilhem, tá bom, gente? Compartilhem porque informação boa tem que ser compartilhada. Bianca, beijinho no coração. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, compartilhando esse espaço, esse bate-papo, esse monte de informação gostosa. E se vocês quiserem, a gente pode, então, trazer aí protocolo específico, a gente pode trazer inteligência emocional. Vocês escolhem, vocês é que votam, vocês é que mandam aqui, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Boa noite para vocês, bom final de semana para todos. Boa noite. Até mais. Obrigada, Bi. Um beijo. Tchau.